Graça e a paz, meus irmãos, boa noite. Todo mundo feliz, animado? Como o Samuel já disse, meu nome é Tiago. Me formei em 2012 no CTCEB. Fiz um mestrado em Teologia Bíblica. Também sou formado em Psicopedagogia. Sou casado com a mulher mais linda do universo, Taidna Salles. Acho que ela não está ali, acho que ela saiu com a Esther. Sou pai da pequena Esther, 3 anos. Faz 3 anos, dia 19 agora próximo. E eu sou pastor na ICE Bethesda, em Brasília. Já vai completar, agora estou caminhando por 14 anos lá. Saí do seminário, fui para a ICE Bethesda e estou lá até hoje. Tenho tido o privilégio de caminhar com os irmãos ali, não só com a juventude, mas com todos os irmãos da igreja. E tem sido uma bênção, meus irmãos, caminhar ali. E sou grato ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito na minha vida, através de mim ali. E sou grato a Deus pela igreja que Ele tem me colocado. Quando eu cheguei aqui, eu estava olhando as instalações. O primeiro nacional que eu vim foi em 2013. Eu não era da ICEB. Fui para o seminário, do seminário eu vim para a ICEB. E está muito diferente aqui, né? E para mim é um privilégio. Agradeço aí ao Samuel, a todos da diretoria da Comoceb, estar aqui ministrando para vocês aquilo que Deus falou comigo ao longo desses meses, lendo, orando. E eu não queria simplesmente falar algo que fosse apenas teoria, meus irmãos. Eu não queria chegar aqui nessa noite e apenas despejar teologia em vocês. Mas eu quero que, de fato, a palavra, que ela é poderosa, ela vá ao encontro do seu coração agora e ela transforme a sua vida. O tema do nosso retiro esse ano é tão perto que se nota. Conversando com o pastor Mateus Inácio, nós decidimos dividir de uma forma que fosse linear. Nesses 3 mensagens que eu vou estar compartilhando com vocês, hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite, eu quero estar falando com vocês de algo mais Deus conosco. E nas 3 mensagens do pastor Mateus, ele vai trabalhar essa proximidade de Deus, o que ela causa em nós e o que nós refletimos nos outros aspectos e esferas da sociedade. Então eu quero caminhar com vocês hoje, amanhã, de manhã e amanhã à noite, em 3 temas. Tão perto que salva, agora. Amanhã de manhã, tão perto que se relaciona. E à noite, tão perto que impacta. Qual é a ideia, meus irmãos? Ninguém pode se relacionar com Deus e ninguém pode impactar uma geração se ele não entregar sua vida para Cristo e se ele não se relacionar com Cristo. Vocês concordam comigo? Obrigado, meu amigo. Amizade aqui já de 17 anos aqui. Estudamos juntos. Aqui. Tira aqui para mim. A garrafa é uma bênção. Quem foi o herege aí? Esse vai precisar de entregar a vida para Cristo hoje. Obrigado. Fica melhor assim, né, irmãos? Então, como eu estava dizendo para vocês, ninguém pode se relacionar com Deus ou entregar ou impactar uma geração se ele não tiver entregado a sua vida para Deus. Então nós chegaríamos aqui e nós íamos falar de impactar na faculdade, no seu trabalho, na sua família, em todas as áreas da vida. Mas tem gente aqui que ainda não entregou a vida para Cristo, e aí? Então eu te convido agora a abrir sua Bíblia, Efésios, não é Efésios 1, é Efésios 2. Efésios capítulo 2. Quero ler com vocês os versos 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, dos versos 1 ao 10. A igreja encontrou, amém? Estão acordados? Estão comigo? Amém? Diz assim a Sagrada Escritura, queridos. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver.
Estou lendo na tradução NVT, queridos. Como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da sua riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pelas práticas de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Acalma o seu coração agora. Nesse momento, peça a Deus para falar com você. Eu creio que você não saiu da sua casa, não saiu do conforto do seu lar, que você não saiu do conforto do seu quarto, da sua cama, para estar aqui simplesmente para se divertir. Eu creio, meus irmãos, que vocês vieram aqui para receber mais do Senhor. Pai, nós estamos aqui, sedentos por Ti. Eis aqui a Tua juventude, esse povo é Teu, Pai. Nós estamos aqui de coração aberto, Pai, para ouvir Tua palavra. Fala aos nossos corações que o Teu Santo Espírito, que nos convence do juízo e do pecado, venha ao encontro do nosso coração e nos transforma, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vivemos na geração da proximidade aparente, né? O tema é bastante sugestivo, tão perto que se nota. E eu quero falar com vocês nessa noite, tão perto que salva. A proximidade que nos convida a uma entrega. Nós estamos perto a todos os momentos, né? No WhatsApp, no Instagram. Eu gosto muito de Star Wars, né? Eu me lembro quando eu tenho 40 anos, faço 41 esse ano. Me lembro quando eu era mais novo, que eu vi o filme do Star Wars, que eu via aquelas chamadas de vídeo, ficava maravilhado. Os hologramas. Hoje nós temos isso. Conversamos com pessoas do outro lado do planeta, em outro estado, em outra cidade. Mas vocês já perceberam como nós estamos distantes uns dos outros? É muito comum, se você parar para perceber nas suas igrejas, você vai ver as rodinhas de pessoas que estão perto, mas ao mesmo tempo elas estão longe. Por quê? O celular está na mão e as pessoas estão aqui, mas o celular está na mão. A gente não se relaciona mais. A gente já não tem aquela proximidade de fato, de encostar, de olhar no olho. E sabe o que é pior disso, galera? Nós temos transportado isso para a nossa fé. A nossa vida cristã, ela tem se tornado assim. Quantos de vocês essa semana teve uma devocional, um tempo com Deus de qualidade? Quantas horas você gastou lendo a Bíblia essa semana? Sabe o que acontece, gente? Nós somos crentes, muitas vezes, nominais. Andamos com a Bíblia debaixo do braço, vamos à igreja, participamos das programações, mas essa proximidade, ela nunca causou nada em nós. Vocês se lembram de quando chegaram perante Jesus? E Jesus disse, afasta de mim porque eu não vos conheço. E Jesus disse, essas pessoas disseram para Jesus, mas Pai, no teu nome nós expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o teu evangelho, afasta de mim, eu não te conheço. Meus irmãos, essas coisas,
as obras, nós vamos ver isso amanhã, elas são consequência de uma vida com Deus. Não são as obras que nos levam a Deus. É a nossa vida com Deus que nos leva a ter boas obras. Não adianta você falar que está perto de Cristo, mas a verdade você não está. O seu linguajar, às vezes até um linguajar cristão. Você tem os bordões, conhece o misericórdia, está amarrado, está repreendido, né? A gente está expulso em nome de Jesus, a gente conhece isso. Mas e a vida com Deus? Quero falar para você nessa noite que Deus está perto de você, querido. O nosso Deus não é um Deus que está com as mãos encolhidas. O nosso Deus, Ele não está com seus ouvidos tapados, Ele não está com os olhos fechados para nós. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para que ele não possa ouvir. Que tipo de proximidade você tem tido com Cristo? Para pensar aí agora no seu lugar. É uma proximidade religiosa, de ambiente religioso, de uma linguagem de crente. Qual proximidade você tem com Cristo? É uma proximidade de eu ouvir falar? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que aqueles que estão em Cristo, eles são o quê? As coisas velhas. E eis que tudo agora, será que tudo está novo na tua vida? Será que agora você é outra pessoa? Essa proximidade com o Cristo, o Cristo está tão perto de você que agora você é outra pessoa? Paulo, escrevendo essa carta aos Efésios, no capítulo 1, que nós cantamos aqui, né? Foi o capítulo 1 cantado. Paulo fala das maravilhas da salvação. Paulo fala do poder vivificador de Cristo, do poder que ressuscita. E nesse capítulo 2, nos textos que nós lemos, nos versículos que nós lemos, Paulo vem falar agora desse poder, dessa salvação aplicada a nós. Que outrora estávamos o quê? Mortos. Paulo mostra para nós 3 verdades que essa proximidade causa em nós. E a primeira é, Jesus está tão perto que Ele revela a nossa condição espiritual. E sabe o que é lindo? Paulo não fala que você está apenas doente. Paulo não diz que você está apenas fraco. Paulo não está dizendo que você está apenas cego, está apenas fragilizado. Paulo está dizendo, você está morto. Olhe aqui para mim. Sem Cristo, você, eu, nós estamos mortos. Você entende isso? Nós estamos aqui agora, né, nessa bolha do Retiro Nacional. Mas o que as pessoas estão fazendo lá fora? Estão aonde? No bloquinho de carnaval, né? Gente, Paulo, ele não suaviza, ele não vem com palavras suaves, ele não usa eufemismo, ele vem duro. Vocês estavam mortos. Essa é uma verdade desconfortável para nós. Pois nós gostamos de nos sentir bem, né? Nós gostamos de ouvir aquela mensagem dizendo que nós somos o centro do coração de Deus. Nós gostamos de ouvir aquela mensagem de que tudo aquilo que nós sonhamos e pedimos, Deus vai nos dar. A gente gosta de ouvir isso. Gente, eu tenho uma dificuldade quando alguém chega assim e fala, nossa pastor, a palavra foi maravilhosa, mas hoje o chicote... Meus irmãos, a palavra em primeiro momento, ela nunca nos conforta. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. A palavra, ela não nos conforta em primeiro momento. Primeiro, ela te confronta. Se você lê a palavra, se você se debruça nas Sagradas Escrituras, e a palavra, ela não te confronta, tem algo errado com a sua vida. A palavra, ela nos confronta. Paulo está confrontando aqui agora. Dizendo, vocês estão mortos. É isso, vocês gostem ou não gostem. A vida espiritual de vocês está morta. E isso causa até uma morte física em vocês. Jeremias 17:19 diz o seguinte: enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que qualquer
Outra coisa, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe que a morte espiritual aqui, ela não é uma ausência de religião. Não é o que Karl Marx diz, né? Que a religião é o ópio do povo. Não, a religião não, ela não é o ópio do povo. Deus, ele mostra quem nós somos sem ele. A proximidade que salva, ela começa quando Deus, em sua graça, rasga a nossa ilusão de que nós somos bons, quebra a nossa falsa segurança e nos faz enxergar quem nós realmente somos sem ele. Não para nos menosprezar ou para nos condenar, mas para nos salvar. Paulo mostra que nós somos aqui no verso 1, que nós somos mortos vivos. Eu gosto muito de filme de mortos-vivos. Gosto muito de The Walking Dead. Você já viu que as pessoas estão vivas, mas ao mesmo tempo elas estão mortas? O morto-vivo, ele está vivo, mas ele não sabe para onde vai. Ele não reconhece mais nada. Ele não sabe o porquê da sua existência. Ele simplesmente caminha. Ele simplesmente fica vagando. Só que Paulo, ele vem dizer o porquê nós estamos mortos. Paulo vem dizer que a nossa morte, ela é uma ausência completa de vida. Ou seja, nós estamos realmente mortos. E Paulo vem mostrar tanto para mim quanto para você que nós estamos mortos de duas formas. Por causa da nossa desobediência, ou delitos ou transgressões, ou pecados. Ou seja, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por causa da nossa desobediência e pecado. Paulo está apontando para duas coisas importantes aqui, para nós entendermos a nossa condição. Nós estamos mortos em nossa natureza pecaminosa. E nós, por causa dessa natureza pecaminosa, nós somos desobedientes. Nós erramos o alvo. Nós não vamos acertar o alvo. E é interessante, galera, porque isso vai destruir toda aquela ideia do bom rapaz e da boa moça. Eu, como pastor, e trabalhando com jovens também, a gente escuta muito algumas pessoas falando assim: nossa, aquela pessoa é boa demais, só falta converter. Quem já ouviu isso? Aí eu viro e falo, mas falta tudo então. Falta tudo. Não, ela é uma ótima moça, família boa, é perfeito, que homem, que rapaz legal. Só falta converter. Gente, falta tudo. Falta tudo. O mundo olha para o jovem que não comete crime, um jovem que aparentemente é bom. Está estudando, namora, caminha para o casamento, tem um bom trabalho, estuda. Esse é um bom jovem. Vai se tornar um homem direito. Mas a vida não é sobre isso. A vida é sobre servir o Senhor. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e... Hoje nós vemos de forma bem clara nas redes sociais que tudo é muito bonito, né? Estava vendo esses dias dizendo que os casais que postam demais sobre sua vida e seu casamento nas redes sociais, uma porcentagem bem alta, é tudo mentira. Por detrás ali do celular tem muitos problemas. Muitos jovens que você segue nas redes sociais, que você, moça, que você, rapaz, acha lindo ou linda. Nossa, que vida maravilhosa, que carro legal. Olha os vídeos que ela faz de maquiagem, das roupas, tal. Olha, influencer. Saiu ontem que a personalidade feminina no Brasil é a Virgínia. Olha a degradação da nossa sociedade. Olha a degradação da nossa sociedade. O que é por detrás do celular? E quando a câmera liga, quem é? Olha aqui para mim, você. Será que você, na sua igreja, na sua escola, na sua família, você tem se comportado sorrindo? Mas quando você entra no seu quarto, você chora? Será que você tem caminhado e não sabe
até acha que tem caminhado com Cristo, mas não sabe para onde você está indo? Será que o desespero da morte ainda te incomoda? Será que você olha para esse texto, eu estou morto nos meus delitos e pecados, e você olha, eu ainda estou assim? Será? Gente, não basta ficar vindo para retiro. Eu sempre falo para os jovens lá na igreja, não basta a gente fazer retiro para que seja lugar de entretenimento. Vamos tocar uma música legal, a galera vai pular, aí depois senta, aí o culto tem que ser rápido, a mensagem é rápida, e depois nós vamos fazer o social, vai ter umas dinâmicas, vai ter festa, isso que é legal. Acaba o retiro, apagam-se as luzes, o amigo não está do lado, não tem ninguém para puxar sua mão e orar por você, aí vem aquele vazio. Sabe por quê? Uma pessoa morta, ela está escravizada pelo pecado. Isso tudo funciona apenas como uma endorfina no corpo dela. Sabe quando você toma aquela energia? Você está cansado, toma um energético para você ficar mais ligado? Quando o efeito acaba, o que acontece, galera? Mas a pessoa que está morta, que está escravizada em seus delitos e pecados, Paulo está dizendo, vocês costumavam a viver. E é interessante que Paulo está falando no passado. Entretanto, tem pessoas que mesmo achando que está caminhando com Cristo, ela ainda continua nessas práticas do passado. Por isso que Paulo vai dizer, nos quais costumavam a viver como o resto do mundo, obedecendo aos comandantes dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Preste atenção. Satanás opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Eu gosto do texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, verso 17, 18, 19, que vai trabalhando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Que Paulo vai dizer assim, que as obras da carne, elas já são conhecidas. A sua carne conhece. A sua carne conhece o sabor do pecado, conhece o sabor da desobediência. Salmos capítulo 51, verso 5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. João Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que a mente do homem é como um depósito de idolatria e de superstições, de modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará ídolos para si, segundo a sua própria razão. Paulo está chamando a nossa atenção aqui, galera. Eu quero fazer um alerta para você. Você costumava viver nesses pecados ou ainda você está vivendo nesses pecados? Sabe por que a galera na faculdade não nota Cristo em você? Porque você é mais um. Porque esses pecados que você costumava viver, você não costumava viver, você vive ainda. Você vive ainda. Paulo vem mostrar que há 3 forças que operam nessa fraqueza. O mundo, o diabo e a carne. Mundo, diabo e a carne. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o quê? Transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante isso aqui. Por quê? Paulo está falando do meu modo de pensar. Primeiro, Cristo muda o meu modo de pensar. Depois ele muda a minha visão. E depois ele muda os meus comportamentos. Vocês entenderam a tríade aí? Cristo muda o meu pensamento, muda a minha visão e depois muda o quê? O meu comportamento.
Agora, se você continua no mesmo comportamento que o mundo tem, será que a sua mente foi transformada? Será que a sua visão, a sua cosmovisão de mundo foi transformada? Será que quando você olha para esse pecado, você ainda vive nele? Quando Paulo, na parte B do versículo, ele está falando sobre príncipe, potestade do ar, ele está usando a ideia de Satanás aqui. E Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 8, ele diz isso para a gente. Fiquem atentos. Tomem cuidado. O seu grande inimigo, o diabo, ele está onde? Rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E Paulo encerra com a carne. A carne é a nossa natureza humana. Não é simplesmente a nossa carne física. É com aquele brado que Paulo dá em Romanos. Ó pobre homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que no capítulo 6, no verso 1, Paulo vai dizer: continuarei a pecar para que a graça seja abundante em mim? E ele mesmo responde. E o que ele responde? De forma alguma. Como posso continuar pecando, sendo que eu já morri para ele? E aqui é o ponto. Você já morreu para o pecado? Ou você ainda está morto no pecado? Você já foi vivificado? Ou você ainda continua como um zumbi, caminhando por aí, tentando satisfazer o desejo da sua carne? Caminhando de retiro em retiro, nacional, depois retiro local, depois retiro regional. Vai caminhando de retiro em retiro, tomando só essas doses de endorfina para que você fique alegre, se movimente, mas depois volta para a mesma vida de pecado. Quem está definindo o certo e errado para você? É Cristo ou é a sociedade e o mundo? Quem governa as suas decisões? É a palavra ou é a opinião dos seus amigos? A boa notícia desse texto é que ele mostra o nosso estado, mas ele também mostra que ele está tão perto que ele nos traz de volta à vida. Amém, igreja? Nos versos 1 e 2, ele mostra que nós estamos mortos nos nossos pecados. E o verso 3, ele mostra que nós estamos sendo escravizados pela carne, pelo mundo, por Satanás. Mas Paulo está mostrando agora, há uma saída para você. Eu vou te trazer a vida. A proximidade que traz vida, meus irmãos, não é você estar num ambiente cristão. Não é você falar e andar com a Bíblia, mas é você se prostrar diante de Cristo. Eu me converti com 16 anos. Venho de uma família que ninguém é crente. Ninguém é protestante. São católicos, mas não são praticantes também. E eu me lembro que eu fui para a igreja com 16 anos, me batizei com 16 anos, e depois eu me afastei da igreja. Passei quase 3 anos longe. Eu não tive uma revelação, não veio ninguém colocando a mão na minha cabeça, eu não caí no chão, eu não plantei bananeira, eu não rodei. Um dia eu estava no meu quarto, cansado dessa vida que eu estava levando. E eu orei a Deus e disse: Senhor, eu já não tenho prazer nenhum nessa vida. Me traz de volta à vida. E eu me lembro que eu ajoelhei no meu quarto e fiz uma oração. Falei: Senhor, eu posso passar minha vida toda dentro da igreja, sem sentir o Senhor, mas eu vou gastar os meus dias, porque eu tenho convicção de que o Senhor é o meu Salvador. Sabe, galera, a gente vai passar 99,9% da nossa vida cristã sem sentir nada. Sem sentir nada. Porque não é sobre emoção, é sobre decisão. Não é sobre chorar ou não chorar, é sobre eu decidir. Você quer que Deus te traga a vida de novo? Se prostre diante dele. E é lindo quando Paulo está dizendo que nós somos vivificados pela bondade dele. Olha só o verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Isso aqui não é um amor ilusório. Não é um amor de palavras. Não é um amor simplesmente
demonstratório, mas é um amor efetivo e de cruz. Lá na minha igreja, tem uma cruz no fundo da igreja. Então, quando a gente está pregando, a gente está olhando para a cruz, para nós nunca esquecermos quem nos salvou. Não é sobre quem está pregando, é sobre quem nos salvou. Aqui não é sobre o Tiago, é sobre Jesus Cristo. Paulo está mostrando a ordem das coisas aqui, galera. Paulo está mostrando, olha, a ordem é mais Deus. Paulo está usando aqui agora uma interjeição para usar, olha, mais Deus. Mesmo diante de tanta coisa, mesmo diante da sua morte, mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante de vocês, muitas vezes virando as costas, eu continuo te amando. Gente, não é da boca para fora, a cruz já mostra isso. A cruz mostra o amor de Cristo. Paulo não usa o mas aqui em vão, ele está usando o mas indicando uma força, que é a força salvífica. E essa força é o próprio poder de Cristo. É o próprio poder do Deus encarnado. Por isso que Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor, o seu grande amor, ao ter enviado Cristo para morrer por nós, quando ainda nós éramos o quê? Pecadores. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer que essas duas palavras, mas e Deus, sozinhas, contêm todo o Evangelho, porque elas nos dizem que a nossa condição, embora desesperadora, não era definitiva. Elas colocam o foco onde deve estar, na intervenção soberana, graciosa, bondosa do nosso Deus. Por isso que ele usa a palavra misericórdia e amor. Deus, ele tem poder para te salvar. Deus está perto de você e essa proximidade salva. Deus está perto de você e isso não é apenas um clichê, galera. Deus está perto de você e isso é uma verdade, ele salva. O que eu estou fazendo aqui não é dando um conselho, é dizendo para vocês uma verdade bíblica. Deus está perto e Deus salva. O poder é dele. Por isso que nos versos 5 e 6, Paulo vai dizer que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Paulo passa a mostrar para nós agora o que essa obra graciosa de Cristo fez na minha vida e na sua vida. Ele não apenas se aproxima de nós, mas ele nos salva. Paulo mostra três ações de Deus aqui, meus irmãos. O verso 5, o verso 6a e o verso 6b. Paulo vai dizer, ele nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, temos vida somente em Cristo. Ele nos ressuscitou com Cristo. Fomos ressuscitados, não na nossa força, mas no poder de Cristo. Ele nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo, ou seja, nós temos lugar na morada eterna. Por isso que João 14, o próprio Jesus disse para os seus discípulos, fiquem calmos, não aquietem o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai tem o quê? Foi Ele mesmo que preparou essa morada para nós. Então, gente, a má notícia é, nós estamos mortos, mas a boa notícia é, Deus nos dá vida. Se você hoje está se sentindo morto, se você hoje está se sentindo morto nos seus pecados, e você está pensando aí agora, poxa, é verdade, porque eu venho no Nacional, depois eu participo de outro retiro, mas ao longo do ano eu volto a cometer os mesmos pecados, eu volto para a mesma vida. Olha aqui, galera, quando Deus nos traz vida, nós não somos mais as mesmas pessoas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, porque aqueles que estão em Cristo é o quê? E a ideia do texto é uma nova criação. Você é novo, as atitudes passadas não voltam, as atitudes do passado não podem voltar. O
O velho homem, ele até pode tentar sair do caixão, mas você precisa sentar no caixão, meu irmão, fechar a porta e falar, não vai abrir. É por isso que Paulo enfatiza entre o final do verso 5 e o verso 6, dizendo, é pela graça que vocês são salvos. E sabe por que isso é maravilhoso, gente? Porque significa que não é pela sua força ou pela minha força, mas é pela força de Deus. Significa que não é pelas suas boas obras, mas significa que quando você se prostra diante de Deus, as obras elas vão aparecer. Os frutos vão se tornar visíveis. Você está vivendo como alguém que recebeu a vida em Cristo apenas de palavra, mas não causou nada em você? Sabe qual é a diferença de um pecador regenerado para um pecador que não foi regenerado? O pecador regenerado, ele não se conforma com o pecado. Quem não foi regenerado por Cristo, ele continua no pecado. Ele não vê problema em transar com o namorado e com a namorada. Ele não vê problema na mentira. Ele não vê problema na inveja, na trapaça. Ele não vê problema em falar mal dos outros. Ele não vê problema na ganância. Ele não vê problema em que seus olhos fiquem simplesmente nesse mundo. Nas coisas efêmeras e passageiras desse mundo. Um pecador que não foi redimido, ele não se incomoda com o pecado. É por isso que Paulo diz para Timóteo, chegará o tempo que as pessoas sentirão o quê? Coceiras no ouvido. Rejeitarão a verdade e farão para elas mesmas mestres segundo as suas vontades. Então por isso que é bom, gente. Ter um palhaço em cima do palco que está falando coisas que elas gostam de ouvir. Spurgeon mesmo disse isso. Chegará o tempo em que ao invés de termos pastores pregando o evangelho, a boa nova de salvação, nós teremos palhaços entretendo bodes. Essa semana eu postei no meu Instagram, um pastor fiel, ele se preocupa com as suas ovelhas, ele se preocupa em pregar o evangelho. Ele não se preocupa se as pessoas vão achar a palavra boa ou não. Ele não quer saber de fazer pirotecnia, sabe? Se vestir de alguma coisa. Né? Como alguns pastores fazem por aí, vai pregar para jovem e se veste de palhaço, se veste de tanta coisa. E a palavra fica para depois. Hoje Deus te chama não para tentar mais uma vez. Deus te chama para se prostrar diante dele e você ser salvo de uma vez por todas. Deus não está te chamando para você ter apenas um desencargo de consciência na igreja. Deus está te chamando para você ter uma vida nova com Cristo. Deus não está te chamando para você ser um membro de uma igreja. Deus chama você para ser um discípulo. E o discípulo é assim. Ele está firme ali. O devoto não. Ele só vai para cima do seu mestre. Ele só vai até o seu santo quando ele quer algo. Esfregar a lâmpada para conseguir aquilo. O discípulo não. O discípulo na chuva, no sol, na perseguição ou não, ele está com seu mestre. O John Owen vai dizer que esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. Mas você só pode matar o pecado se você estiver vivo em Cristo Jesus. João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. Este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem. Eu volto uma pergunta para você. Você tem o Filho de Deus no seu coração? Você tem o Deus Emanuel morando dentro de você? Você tem? Você vive para o Senhor? Uma vez vivificados em Cristo, uma vez agora que nós temos vida em Cristo e a gente está vivendo para Ele, essa é a última verdade do texto. Nos versos 7 ao 10, Paulo vai mostrar para nós que Jesus está tão perto de nós, Ele está tão presente em nós, que a gente não quer mais viver para ninguém, a gente quer viver para Ele. No ano de 2008, eu estava fazendo faculdade de enfermagem. Morava em Goiânia, faltava um semestre e meio.
Estava indo para um estágio. Nunca esqueço dessa cena. Estava dentro do ônibus, chovendo, passando por cima da Marginal Botafogo. E eu já tinha umas atividades de liderança na minha igreja. Eu era líder do grupo de música, era um dos líderes dos jovens, ajudava na minha igreja, na minha cidade, em Pires do Rio. E Deus já tinha me falado sobre o ministério, só que eu corria. Eu me lembro que nesse dia, eu olhei para tudo assim, pastor. Olhei para tudo, pastor Tiago, assim, e falei, chega, essa vida não é mais para mim. Já estava ali por volta do mês de outubro, e 2 amigos meus tinham ido fazer a celebração e invocação. E me falou do CTCEB, eu não conhecia o CTCEB. Naquele dia eu falei, eu vou terminar esse ano e vou largar minha faculdade. Gente, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Minha família não é cristã, protestante, como eu falei para vocês, são católicos. Sentei e fui conversar com eles. Eu sou filho de pais separados, família pobre, minha família dando um duro para eu estudar em Goiânia. Eu viro para eles e eu disse para eles, virei para eles e disse, vou largar minha faculdade e vou para um seminário. Estou indo lá agora, esse mês, fazer prova, fazer uma entrevista, e se eu for aprovado, eu vou largar a faculdade. Todos viraram a cara para mim, e meu avô, que é o meu pai, disse assim para mim, Tiago, com essa loucura sua, eu não te ajudo com R$1. Falei, tudo bem. Me lembro quando eu cheguei no seminário, pastor Daniel. Daniel estudou comigo, pastor Daniel. Eu me achava o cara mais crente do mundo, gente. Falei, cara, eu sou quase um mártir. Larguei a faculdade, briguei com minha família. Minha família está com raiva de mim. Eu me lembrei do texto de Jesus, aquele que não abandona pai e mãe, não é digno de mim. Falei, eu abandonei. Eu abandonei, larguei a faculdade. Cheguei no seminário, todo feliz, gente. Logo eu entendi a realidade. Mas sabe por que eu fiz isso, galera? Eu já não conseguia mais viver para mim mesmo. Eu não conseguia mais viver para os meus sonhos. E eu sempre digo isso. Que quando a gente decide fazer aquilo que Deus tem para a nossa vida, a gente decide fazer a obra de Deus, Deus cuida da nossa vida. Quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, eu achei que eu estava abrindo mão dos meus sonhos. Só que a grande verdade é que Deus me deu sonhos reais. Deus me deu uma família. Deus me deu uma esposa. Deus me deu uma filha. Deus me deu uma igreja onde eu estou há quase 14 anos. Nunca sonhei em ter a vida que eu tenho. Mas eu decidi, eu quero viver para o Senhor. Não importa o que as outras pessoas vão falar. É para o Senhor. Se Cristo está perto de você, se Ele mostrou a sua condição, se você entregou sua vida para Ele agora, se Ele te trouxe a vida, você não vai viver para você mesmo e nem para os seus sonhos. Paulo mostra aqui, dos versos 8 ao 9, que a salvação ela é um presente tão maravilhoso, que ela quebra o nosso orgulho a tal ponto, que a gente não consegue mais enxergar a vida sem Deus. O verso 7 exclui todo o nosso orgulho e mostra que a salvação ela não é nossa. Gente, é um presente, é graça. E quando nós encontramos essa salvação em Cristo, e quando nós nos deparamos com essa graça, com essa cruz, a gente fica tão constrangido que não tem como viver para outra coisa. Não tem como viver para nós mesmos. É por isso que Paulo vai usar 2 palavras no verso 8. Graça e fé. A graça aponta para um favor de Deus e merecido de Deus. E a fé, por sua vez, aponta para uma obra que não é nossa, é dele. E eu só preciso o quê? Descansar e confiar. Hebreus 11, 1. A fé é o quê? Vamos lá, vocês conhecem. A fé é a... E a convicção, Hebreus 11, 6. Pois sem a fé é confiança. Ou seja, essa graça é tão poderosa, a salvação em Cristo ela é tão poderosa, que o que eu preciso agora fazer é só ter fé, é só descansar nela.
É só descansar nela. É por isso que Paulo ele destaca o isto. E isso, teologicamente falando, é arrebatador, gente. Porque aponta para quem é o doador. Ele está dizendo, olha, isto o quê? A salvação, a graça. Não vem de nós, é dele. O isto aqui não é neutro. Ele está mostrando quem é o Salvador. Ele está mostrando quem é o dono da salvação. Paulo não está dizendo apenas que a salvação é um dom de Deus, mas que todo o processo, incluindo a própria fé que utilizamos, vem dele. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que não tem fé, peça a Deus que é tudo. Se você precisa de fé, peça a Deus. Romanos 3, 28. Portanto, fomos declarados justos por meio da... e não pela obediência à lei. Isso muda tudo, gente. Muda completamente tudo na nossa vida. Porque não é mais pelo medo. Não é mais pelo mérito. Não é mais pelas nossas obras. Não é mais por troca, por barganha. Não é mais por comparação. Sabe, não é aquela corrida para ver quem é mais crente. Lembra da igreja de Corinto? Estava rachada em 4 partidos, que brigava para ver quem era mais espiritual, pastor. Quem tinha mais dom. Eles brigavam. Até o grupo de Cristo ali era um religioso. Eu sou o grupo de Cristo, eu sou melhor que vocês. Quando nós entendemos essa graça, essa salvação em Cristo, a gente já não quer comparação mais, a gente não quer aquela comparação, eu sou melhor que você, vamos ver quem chega primeiro, não, porque a fé, a corrida cristã, ela não é um tiro de 100 metros, mas ela é uma maratona, é resistência. É como o livro O Peregrino, de John Bunyan, todos aqui já leram? Quem não leu, leia, por favor. É uma peregrinação, a gente vai caminhando. Só que quando nós entendemos essa salvação, nós entendemos que a salvação, ela também tem um propósito. O verso 10 diz, pois somos obra o quê? Prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou. Olha que profundo isso. Ou seja, não é pelas obras que eu sou salvo, mas porque eu sou salvo, as obras que Deus planejou para os salvos, eu agora pratico. Então nós somos salvos com um fim, para ter boas obras, a fim de que Deus seja glorificado e exaltado. O verso 10 não contradiz o 8 e o 9, mas o verso 10 complementa, mostrando que a salvação em Cristo Jesus nos faz ter boas obras, nos faz glorificar a Deus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, você sente a presença de Deus na sua vida, ao ponto de você ter certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Não quero falar de posições escatológicas aqui, mas se Jesus voltasse agora, você tem certeza que você subiria? Depois, se vocês quiserem saber a minha, pode me procurar no particular. Você tem certeza que você subiria? Para quem você está vivendo? Às vezes você chegou aqui no retiro apenas com a expectativa de mais um momento de diversão. Às vezes você está até dormindo aí agora, cochilando, pescando. Não importa. O que importa é que o Espírito Santo ele tem poder para convencer você do pecado e do juízo e trazer salvação para a sua vida. É sobre isso que eu vim falar com vocês nessa noite. Efésios capítulo 5, verso 14 diz, por isso diz, desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Hoje aqui, Cristo está perto o suficiente para te chamar da sua morte. Hoje Cristo está aqui, o Espírito Santo, o nosso Deus triuno está aqui presente, e Ele é poderoso para salvar você, para te dar vida e te dar um objetivo de vida que é viver para Ele. Eu gostaria de pedir você para curvar a sua cabeça mais uma vez. Fechar os seus olhos. E eu gostaria que agora nós tivéssemos um tempo de oração. Eu não quero constranger você, no sentido de chamar você aqui à frente e tal.
Mas eu quero falar para você de uma forma que você, aí no seu lugar, e se você sentir no coração de vir aqui à frente, pode vir. Pode vir aqui à frente. Eu gostaria de chamar os pastores que estão aqui presentes, todos os pastores. Vocês poderiam vir aqui à frente, por favor? Todos os pastores que estiverem aqui, venham aqui à frente, vamos orar por essa juventude. Você que está aí e se sentindo morto, e está dizendo, essa palavra foi para mim. Eu quero te convidar a se colocar de pé, e vir até um desses pastores aqui da frente, para que ele ore por você. Vamos colocar de pé todos?